1 Coríntios, capítulo 12, versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus entremesclou o corpo, concedendo muito mais honra ao membro que menos tinha. Capítulo 10, versículo 17. Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, porque todos participamos do único pão. A palavra entremesclou também significa ajustou, harmonizou, temperou, mesclou. A palavra grega traduzida por entremesclou implica perder características. A característica de um irmão pode ser rapidez e a de outro pode ser lentidão. No entanto, na vida do corpo, a lentidão desaparece e a rapidez é removida. Deus entremesclou todos os crentes, de todas as raças e cores, para ser harmonizados, entremesclados, ajustados, mesclados e temperados na vida do corpo. Temos de passar pela cruz e viver pelo Espírito, dispensando Cristo aos outros por causa do corpo de Cristo. O que fazemos deve ser pelo Espírito para dispensar Cristo. O que fazemos não deve ser para o nosso interesse e segundo o nosso gosto, mas deve ser para a Igreja. Teremos o entremesclar se praticarmos estes pontos. O propósito do entremesclar é introduzir-nos a todos na realidade do corpo de Cristo. Eu aprecio muitíssimo as igrejas locais por causa de um propósito. As igrejas locais são um procedimento para me introduzir no corpo de Cristo. Assim, precisamos estar nas igrejas locais, de maneira que possamos ser introduzidos ou trazidos para a realidade do corpo de Cristo. O pico mais elevado da restauração do Senhor, que pode verdadeiramente e na prática levar a cabo a economia de Deus, é que Deus produza não muitas igrejas locais de maneira física, mas um corpo orgânico que seja seu organismo. Todos nós temos um corpo físico, mas nosso corpo, na verdade, não é a realidade do nosso ser. Da mesma maneira, as igrejas estão constituídas fisicamente por toda a terra, mas entre elas pode não haver a realidade do corpo de Cristo. No Antigo Testamento, há uma prefiguração do entremesclar para o cumprimento da economia de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, Paulo disse: há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, porque todos participamos do único pão. O conceito de Paulo sobre a igreja ser um pão não era invenção dele próprio, mas foi tirado do Antigo Testamento. A oferta de manjares, em Levítico capítulo 2, versículo 4, consistia de bolos asmos de flor de farinha amassados com azeite. Cada parte da farinha era misturada ou mesclada com azeite. Isso é entremesclar. Quando um cooperador faz alguma coisa, deve ter comunhão com os outros cooperadores. Um presbítero deve ter comunhão com os outros presbíteros. A comunhão nos tempera, nos ajusta, nos harmoniza e nos mescla. Não devemos fazer nada sem ter comunhão com os outros santos que se coordenam conosco. Ter comunhão requer que paremos quando estamos prestes a fazer alguma coisa. Entre nós devemos ter o entremesclar de todos os membros individuais do corpo de Cristo, o entremesclar de todas as igrejas em suas regiões, o entremesclar de todos os cooperadores e o entremesclar de todos os presbíteros. Entremesclar significa que devemos sempre parar para ter comunhão com os outros. Então receberemos muito benefício. O entremesclar é a coisa mais útil
para preservar a unidade do corpo universal de Cristo. Tal entremesclar não é social, mas o entremesclar do próprio Cristo, de quem os membros individuais, as igrejas, os cooperadores e os presbíteros desfrutam, experimentam e participam. O entremesclar é para edificar o corpo universal de Cristo, para consumar a Nova Jerusalém como a meta final da economia de Deus, segundo o seu bom prazer.